Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz, o favor de Deus alcance você poderosamente. Que bom que você está assistindo o programa Novo Alvorecer. Eu acredito que esse programa tenha sido bênção para você todas as vezes que você tem acompanhado a nossa programação. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. O objetivo desta programação é apresentar até você a mensagem da Palavra de Deus. Hoje, com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. E nós vamos a um intervalo rapidinho e na sequência nós já voltaremos aí para falarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Programa Novo Alvorecer feito especialmente para você. De volta com o programa Novo Alvorecer, hoje aqui no estúdio, pastor Adriano Valadares. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Lição de número 11, que estaremos ministrando no próximo domingo. Caminhando para o fim do trimestre. Isso aí, né? Passou rapidinho, né? Meu o Deus. segundo. 11 de junho de 2017, dia do pastor. Olha só. Legal, né? Aí, parabéns aí para você. Parabéns para nós, né? E aí lembrar aí o pessoal de casa que está nos assistindo aí para... Dê um abraço no teu pastor. Isso aí. Visitar o pastor, que às vezes a turma fica só esperando visita do pastor. Não é verdade? O pastor isso? também merece visita. Né? Visitar, faz bem. Orar com ele, tomar um café. Pagar um almoço para ele. Vamos lá então. Hoje nós estaremos falando sobre Maria, a mãe de Jesus. E aí uma qualidade que o autor coloca aí, que era uma serva humilde. O texto áureo da nossa lição é Lucas capítulo 1, versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Verdade prática, Maria, mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade e submissão à vontade de Deus. Estaremos tratando aí, foi separado como leitura bíblica, né, em classe, que é o que nós fazemos na escola dominical, em aula presente, né, pastor? Sim. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 49, eu recomendo que você leia aí o capítulo todo do Evangelho de Lucas, o capítulo 1 do Evangelho que Lucas escreve. Alguma coisa que nós estaremos falando aqui também você vai encontrar no Mateus capítulo 1, né? Aí vamos lá então, que a gente vai, a personagem de hoje é Maria, então, lembrando aí que, né, quem sempre acompanha o nosso programa e a escola dominical na igreja sabe que nós estamos tratando neste trimestre sobre caráter. Caráter né? do cristão. Exatamente, e aí tendo como exemplo personagens bíblicos, né? Nós estamos tratando agora de alguns personagens do Novo Testamento. E aí hoje então nós estaremos tratando aí sobre o caráter de Maria, dando para nós, com certeza também, um exemplo aí de algumas qualidades que ela tinha que, né, nos ajuda a entender melhor a virtude de alguém que teme o Senhor. A mais marcante delas é a humildade, né? E nós vamos entender melhor no decorrer da lição o porquê, né, que o autor salientou a humildade de Maria. Isso, ok. Aí vamos lá então. Quem era Maria? Ela foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que a mulher poderia receber em toda a história, né? Foi uma missão diferente, uma missão singular e única na história das mulheres de todos os tempos. Ela recebeu a missão de ser a mãe de Jesus Cristo, né? E aí o autor encerra aqui a introdução dizendo que em seu ventre ela acolheu, sob a graça do Espírito Santo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade. Eu achei interessante, né, a colocação do autor, né, que lendo a Bíblia você percebe, né, tanto é que uma das coisas que o anjo disse a ela é que ela era agraciada, né, mas eu achei legal aqui, bacana, né, que ela recebeu uma missão única na história de todas as mulheres de todos os tempos, de todas as épocas. Só ela
teve essa oportunidade de gerar em seu ventre aquele que seria o Salvador da humanidade. Né? Que coisa maravilhosa, né? E nós vamos ver que nem por isso ela deve ser adorada também. A lição vai falar disso, né? Ela foi agraciada, né? Mas de qualquer maneira a adoração deve ser dirigida unicamente ao Filho, né? E aí, ou seja, ela recebeu uma missão singular e única, porque afinal de contas Jesus veio e cumpriu o seu papel cabalmente. A gente sabe, a gente fala dessa forma, né, num tom assim mais expressivo, porque a gente sabe que após ela nenhuma mais teria essa oportunidade. Né? Mas até porque se você falar que outra mulher teria oportunidade, você estaria dizendo que o sacrifício de Jesus não foi completo, né? Exatamente. Então, exatamente porque Jesus veio com uma missão e cumpriu a missão. Cumpriu a sua missão. Né? Ponto final. Agora, até Maria, a expectativa dentro da nação era muito grande. Que a qualquer momento poderia realmente acontecer um fato sobrenatural. As mulheres, de modo geral, né, as hebreias, elas esperavam, né, e desejavam, né, que poderia ser qualquer uma delas. Né? E a tradição judaica, ela nos deixa, né, nos conta essa história, né, porque Isaías profetizou cerca de 700 anos atrás que uma virgem iria conceber. Né? Então, as virgens, as moças de Israel, quem sonhava, já tinha uma visão espiritual mais aguçada, conhecia, né, a lei, sabia, né, os profetas, as profecias, e ficava nessa expectativa aí. Legal, então vamos lá. Para uma definição melhor de quem que era, o nome Maria era muito comum no seu tempo, até porque a gente vê logo nos evangelhos ali várias Marias, né? É realmente um nome comum. Inclusive a lição passada nós falamos sobre Maria também, né? Aí era uma outra Maria. Outra, né? Maria. Interessante que hoje em dia acabou perdendo um pouquinho, né? Mas voltou, né? Sempre você vê aquela questão. Mas aí o nome é duplo, né? Maria Eduardo. Maria Clara, Maria Eduardo e tal. Realmente. Deriva-se do nome hebraico Miriam. Ela era, aí pelo argumento do autor aí, da linhagem real descendente de Davi. Né? Então aí o que nós frisamos aí, então, que o nome que é de origem hebraica, né? Que era Miriam, né? Aí o autor aqui não colocou o significado do nome, né? Eu fiquei meio perdido aqui, né? Então aí é basicamente isso aí, deriva-se dessa raiz, só né? A origem, né? Miriam. Hebraica, Miriam. E aí tem algumas traduções, né, que ele colocou aqui, que versão antiga do Novo Testamento, né? Que é uma versão aí para os estudantes teológicos, né? Que é da Septuaginta, era colocada aí Mariam, com M no final, né? Interessante, né? Então, ou seja, aí nessa transliteração para nós aí, perdeu-se esse M no final, né? Exato. Então vamos lá. Algumas características então do seu caráter, que ela foi escolhida para ser, como nós já falamos, a mãe do Salvador, antes de tudo por decisão divina, né? Mas também por suas qualidades espirituais e morais. Isso aqui é o X da questão. É isso aí. Não é? Isso é importantíssimo. Porque na verdade, ela tinha suas habilidades espirituais e morais. Ou seja, é alguém que se colocou na brecha para um propósito. Eu não quero ser radical, mas inverteria a posição que você colocou. Né? Ela foi chamada por Deus? Sim. Foi escolhida por Deus? Sim. Mas por que ela foi? O desfecho de tudo isso era por causa das qualidades que ela tinha. Que aí são qualidades espirituais e morais, né? Exatamente. Interessante que o propósito de Deus na vida, que a gente vai ver de todos esses exemplos que nós temos na Bíblia, é acompanhado dessas duas coisas, né? Não tem como você separar a espiritualidade da moral comum da pessoa. E isso nos preocupa, né? O rumo que as coisas vão tomando, o caráter, a moral vai se desvaindo, e a gente fica preocupado com isso. Até porque eu acho que as crises, os escândalos
tem surgido, né, nesses últimos dias exatamente por falta. E tem revelado caráter. que a coisa é muito mais séria do que às vezes a gente para pensar, né? Então quando Deus ele escolhe Maria devido às suas qualidades, ela era uma mulher que confiava em Deus. Tanto é que você vai ver, o autor até faz menção em algum lugar da lição aqui, que depois que ela recebeu a visita do anjo, ela compôs, né, aquele cântico de Maria. Você vai ver que ela faz citações do Antigo Testamento, né, da lei. Seja, era alguém que conhecia, né? E o fato dela conhecer, ela se manteve temente a Deus. Mas aí a gente vai ver, não é, que a Bíblia, eu até falei isso uma vez que eu estava presente numa sala de aula na faculdade, que mesmo que uma pessoa não tenha a Bíblia como palavra de Deus, ou seja, algo espiritual, a Bíblia por si só já é um código moral de conduta, sem dúvida, para qualquer segmento que a pessoa quiser ter, na forma dele de tratar as pessoas, na forma dele de viver bem em sociedade. Com certeza. Não é? E aí a gente vai, na nossa cultura, a gente vai perder isso demais em detrimento aos israelitas. Não é? A gente tem aqui até um exemplo de Jesus que a gente vai ver lá, Jesus com 12 anos na sinagoga, né? No templo, e né? Isso, debatendo com os doutores da lei, de igual para igual, fazendo pergunta, respondendo pergunta. Dá a impressão de que ele estava fazendo aquilo só porque era Jesus. Mas não é, porque um menino com 12 anos de idade, na cultura judaica, ele tinha por obrigação de conhecer a lei. Sem dúvida, é verdade. Agora, em cima do que você disse aí, né, eu vou bater na tecla novamente, a questão da preocupação. Enquanto, né, o judeu ele levava isso tão a sério, de palavra de Deus, a lei de Deus, de conhecer isso, né? Você vai ver, sabendo que a lei ela proporcionava, né, a questão da moralidade, do respeito. Tanto é que quando Deus institui os 10 mandamentos e passa, né, ali no Monte Sinai para Israel, a nação estava em formação. Né? Então Deus estava passando leis para eles para organizar. Né? Então isso faz parte da vida do ser humano. Agora, hoje nós estamos vendo, né, líderes que se preocupam em tirar a palavra de Deus de dentro das bibliotecas. Aquilo que pode, né, trazer esperança, aquilo que pode trazer, né, como você disse aí, é um código moral, né, de comportamento para o ser humano, né, ensina, porque a Bíblia é um livro, ele é um livro que trata de tudo, de todas as áreas da vida, todos os assuntos, né? Todos. Até porque essa questão de tirar a Bíblia das bibliotecas é uma questão preconceituosa muito grande, porque se lá na biblioteca pode ter qualquer outro livro, eu volto naquilo que eu acabei de falar. Mesmo que a pessoa não tenha a Bíblia como um manual de fé, um manual espiritual, ela é um livro. Então, se tem lá um livro de geografia, você tem um livro de ciência... com característica que muitos outros não têm. Exatamente. É o livro mais lido de toda a história e ainda é o livro mais lido do mundo. Idiomas, né? Em mais quantidade de línguas e etc. Né? Não é? Porque... Aí você tem os clássicos filosóficos, poéticos, históricos e inclusive por de aí outras vai, reuniões. O Alcorão, né? O Alcorão faz parte também, né, de muitas bibliotecas. Então, no entanto, ninguém ouve falar que vai tirar o Alcorão, que é a Bíblia, vamos dizer assim, do islamismo. Não, né? É o livro sagrado do Islã, né? Aí vamos lá então, para a gente finalizar esse bloco aqui, as qualidades dela, moral e espiritual. A gente vai ver aqui, ó, uma qualidade dela moral, ela era virgem, né? Aí o texto vai dizer que o autor vai dizer que a sua virgindade era indispensável para o cumprimento da profecia de Isaías, aí aquele texto que o senhor falou lá, 7,14, 760 anos antes de Cristo. Ou seja, havia uma profecia de que o Salvador nasceria a partir de uma virgem. Isso aí. Não é? Em um tempo em que às vezes dá a impressão de que naquele tempo era muito diferente do que acontece hoje, mas a gente vê que mesmo na cultura antiga havia em algumas cidades a prática deliberada de vida sexual, até promíscua mesmo, grupal e por aí vai. Ainda que dentro da cultura... de cultos e tudo mais. Ainda dentro da cultura de Israel, né, a lei determinava
a lei determinava morte por apedrejamento. Né? Mas não quer dizer que não havia. Isso. Aí vamos lá, outra, que ela era agraciada, aquilo que o senhor já falou, ou seja, que ela, o que está dizendo no texto de Lucas 1, não é que quando o anjo a cumprimenta dizendo salve agraciada, quer dizer que ela foi muito favorecida porque recebeu uma graça divina. Ela foi honrada por Deus. Exatamente. Tinha a presença de Deus, porque o anjo vai completar aí a sua fala dizendo, o Senhor é contigo. Olha que coisa fenomenal. Eu acho que é o ambiente mais seguro do mundo que alguém possa estar. Verdade. É se ele souber que o Senhor está com ele. E nós vemos isso aqui no caso de Maria, Daniel. O anjo também chega para Daniel dizendo, Daniel, Senhor, homem muito amado. O Senhor é contigo. Apesar do medo de Gideão, foi dito isso para ele também. É verdade, né? Isso é bacana. Era uma mulher bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Isso no sentido porque ela estava em destaque em relação à condição moral e espiritual dela, em detrimento. Poderia existir outras como Maria? Obviamente. Com certeza. Né? E existia sim. Aí que entra a questão de ser bendita, de agraciada. De um propósito específico para ela, né? Eu sempre tenho dito isso, né? A gente vai finalizar agora o bloco, mas antes de nós encerrarmos, eu queria dizer o seguinte, que a gente tem e que entender isso, que tem coisa que é para mim, tem coisa que é para o Senhor, e não significa que talvez aquilo que Deus tenha para mim exclusivamente, não significa que o Senhor também não esteja na direção de Deus e tal. Tem propósito que é individual. Sem dúvida. Né? E isso aqui era o propósito individual para ela. Então, aí fica claro aí a questão, né, que ela era bendita entre as mulheres. Tá certo. Pastor, nós vamos aí a um intervalo rapidinho, nós vamos voltar aí para concluir a nossa lição então, tá certo? Você não sai daí. Programa Novo Alvorecer feito especialmente para você. Pessoal, a paz do Senhor, anote aí a nossa agenda. Do dia 16 a 18 de junho, acontece na Assembleia de Deus do bairro Aeroporto o aniversário do Círculo de Oração Masculino com o tema Coluna de Fogo. E do dia 16 a 18 de junho, teremos o Comadebal, na Assembleia de Deus do bairro Limoeiro. E o tema será Desperta, jovem, Jesus vem, você vai? Do dia 24 a 25 de junho, na Assembleia de Deus de Piedade, acontece o encontro de missões com o tema E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E no dia 13 a 16 de julho, acontece em Caratinga a Escola Bíblica 2017. Fique ligado, mais detalhes na próxima agenda. E atenção, juventude! No dia 24 de junho, no nosso Templo Central, estará acontecendo o seminário Eu Escolhi Esperar, com palestras sobre inteligência emocional no romance cristão, e ministraremos sobre o matrimônio, romance, amor, esperança, noivado e santidade. Você não pode perder. Ainda em nossa sede, cultos terça, quinta e aos domingos, às 19 horas. E no domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Acesse também o nosso site www.adcaratinga.com. De volta com o programa Novo Alvorecer, continuando aí para nós finalizarmos a lição do programa de hoje, a lição de número 11 do nosso trimestre, onde estamos tratando de caráter. Pastor Adriano, nós vamos aí então para nós finalizarmos, para nós vermos aí, agora então nós encerramos aí falando que ela recebeu então essa missão sendo bendita, né? Ou seja, um favor de Deus, um propósito específico. E aí o autor até colocou algo aqui, no auxílio que ele coloca na lição de mestre, para quem às vezes nos acompanha em casa com lição, isso que eu vou dizer que está na lição de mestre, é que Maria foi o único ser humano presente no nascimento de Jesus e que também testemunhou a sua morte. Fantástico, né? Viu chegar com um bebê e viu morrer como Salvador. Engraçado, nós não temos aí a definição final da vida de Jesus, do relacionamento com
com seu pai, né? Não Muito embora aí há uma linha aí que talvez ele teria ficado órfão de pai. Não, eu creio que sim. Eu creio que sim, né? Porque tanto é que quando Jesus estava na cruz, ele pediu para João cuidar da mãe dele. Então, né, aquilo ali era uma responsabilidade do pai. Então já dá todos os indícios de que José então, com a falta do pai, quem assumia era o primogênito pela cultura. Exatamente, né? Seria ele, né? No caso ali dele estar morrendo, João também não era filho de Maria. Mas até então a Bíblia deixa bem claro que os irmãos de Jesus não criam nele. Ainda não tinham se convertido. Converteram após a morte e ressurreição de Jesus. Então essa questão aqui de João cuidar, né, ele pede, né, mulher, eis aí o teu filho, né, tal. A tradição diz que ele deixou essa responsabilidade de cuidar. Exatamente, pela proximidade, pela amizade. Amizade. E alguns estudiosos até chegam a dizer que João possivelmente era primo de Jesus. Aí nós estamos falando que o senhor mencionou uma palavra aí agora aí que é também uma ampla discussão teológica. A gente não está aqui para resolver isso, mas fica né, só a deixa aí. Jesus era o filho único de Deus, né? De Deus. Não de Maria, né? A Bíblia menciona os nomes, né, dos vários irmãos. Textos bíblicos que nós não temos como fugir. Às vezes alguém quer, aqui está dizendo, chamava de filhos ou de irmãos porque era parente chegado. Não, eram filhos. A Bíblia deixa bem claro. Porque quando você vai fazer o que dentro da linha teológica, né, que é a exegese do texto, ou seja, você vai tirar o que o texto está dizendo, você chega a essa conclusão. Com certeza. Não é simplesmente um preconceito contra Maria que nós evangélicos temos, né? Mas aí é um contexto histórico, é um fato de uma argumentação de interpretação mesmo fiel do original. Tanto é, né, para a gente ficar assim mais seguro que nós estamos falando, você vai ver lá nas cartas, tanto de Tiago quanto de Judas, né, eles se identificando, né? Tiago mesmo, ou melhor, Judas, né, eu creio, a carta acho que começa assim, capítulo 1, versículo 1, ou melhor, Judas é um capítulo, né, então é o versículo 1, né, Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor. Então, tanto Judas quanto Tiago eram irmãos de Jesus. Vamos lá então. Aí, ela como mulher e mãe, ou seja, ela comportou-se verdadeiramente como mãe, né? Passou todo esse processo da gestação. Aí a gente vai ver pelo decorrer do texto histórico ali dos evangelhos que ela vai junto com José para Belém para fazer o recenseamento, né, o alistamento lá do censo, né? Jesus nasceu numa manjedoura para cumprir o que fora dito também na profecia, né? Olha que coisa interessante. Aí, como mãe judia, né, leva o menino com 8 dias circuncisão para circuncidar. Para quem não sabe o que é circuncidar, é semelhante à operação de fimose que é feita hoje, né? Para ficar mais fácil para entender. Isso foi uma aliança feita entre Deus e Abraão lá atrás, lá no Antigo Testamento, que faz parte da cultura judaica. É bom lembrar, viu? A igreja não tem nada a ver com circuncisão, né? Paulo até fala muito na carta dele, a circuncisão do crente da igreja tem que ser feita no coração. Na verdade lá era uma marca, né? Era uma aliança. Exatamente, né? Foi uma aliança, né, do povo judaico. E aí nós vamos ver então que Maria deu à luz a semente da mulher em cumprimento àquilo que Deus havia dito em Gênesis 3,15, quando Deus disse que a semente da mulher, né, pisaria, né, a cabeça da serpente, ou seja, aqui apontava para alguém que iria vencer Satanás. E aí Maria deu à luz então essa semente. Aí Paulo vai dizer depois que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso aqui é fantástico. Gálatas 4. Esse Gênesis 13:15 aqui, né, que foi a primeira promessa de redenção, é chamado dentro da teologia de proto-evangelho. O experimento, né? Então, lá atrás, né, o Senhor já faz essa promessa de redenção, que nós vamos ver a conclusão dela na pessoa de Jesus. Né? Aí vamos lá. Aí para a gente caminhar e para finalizarmos, então, o assunto é amplo, pastor Adriano. Uma discussão
eu diria que não é nem teológica, né, porque aqui do ponto de vista teológico não há dúvidas, não é? Então eu diria que a discussão ela é mais religiosa do que teológica, não é? Sobre a questão da condição de Maria em relação à redenção, em relação à mediação, não é? E a questão da adoração. A gente entende então que pelo ensino bíblico que não existe nenhuma base bíblica para considerar que Maria seja uma redentora ou mediadora entre Jesus e os homens, né? Até porque se precisasse agora então de um mediador entre Jesus e os homens, o nascimento de Jesus seria sem propósito, porque afinal de contas Jesus veio exatamente para romper essa barreira e fazer essa mediação. E voltando, né, àquela questão que nós já falamos, Jesus, ele veio para nos resgatar, para redimir o ser humano. E o que o homem precisava para ser redimido, Jesus fez. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Completo, né? Não precisa de ajuda, de auxílio de ninguém. Qualquer coisa que eu coloque, ou que nós venhamos colocar, né, para me auxiliar a chegar à salvação, ou qualquer pessoa, eu estou desmerecendo o sacrifício de Jesus. E dizendo que ele não é completo, né? Exato. Isso aí não é só em relação a Maria, né, em pastor? qualquer coisa. Tem gente que coloca esse ou aquele tipo de comida, você não pode comer essa carne, você tem que comer só essa outra carne, ou você tem que guardar esse ou aquele hoje dia. Nós não podemos fazer nada. Não é? Na verdade, assim, em relação ao dia, nós já falamos isso aqui, que você quer deixar de comer uma carne? Que deixa de comer a carne. Você quer guardar um dia? Que guarde o dia. Agora, você não pode colocar isso como um ponto fundamental para a salvação. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí... inclusive, pastor, rapidinho a gente para encerrar, mas em cima do que nós estamos falando, é bom lembrar novamente das inovações que nós temos visto hoje. As barbáries, por exemplo, sabonete ungido, passar em cima não sei do que, e leva isso para lavar pecado. Gente, isso é um absurdo. Nós estamos, eu não creio, eu creio que Jesus me salvou, o sacrifício dele é perfeito, você também, mas quem adota esse tipo de pensamento, abraça esse tipo de coisa, está desmerecendo. Você está dizendo com a sua atitude de que o sacrifício de Jesus ele é imperfeito e você precisa de ajudá-lo. Então, encaixa dentro dessa questão aqui, com relação a Maria e a redenção. Só um dado aqui, um dado histórico, incontestável. Isso é interessante. O ensino de que Maria é redentora e mediadora provém do dogma estabelecido no Concílio de Éfeso, realizado em 431, ou seja... depois de Cristo. Exatamente, 431 depois de Cristo, ou seja, é o ápice aí da tomada de rédea do Império Romano em relação ao cristianismo. É isso aí. Não é? Então, foi mais ou menos aí, tá entre aí os 50 anos, mais ou menos, porque... o concílio após, né? Que a questão, né, de Constantino foi por volta de 395, por aí, né? Né? Então, ou seja, foi no ápice da tomada geral mesmo. Né? Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Né? Aí, ou seja, aí nesse concílio, então, chegaram à conclusão que Maria era redentora e mediadora, chegou à conclusão de que ela era a mãe de Deus, porque falaram que Jesus era Deus, mas aí no caso aqui é um sentido equivocado de colocar Jesus é Deus, mas no sentido aqui que Maria era mãe do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Né? Ela não era mãe na verdade, do Jesus, Deus é né? incriável. Ele existe desde a eternidade. Então, o próprio Cristo falou, ele disse lá em João, né, João registrou 8,58, na verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa essa prerrogativa que o próprio Deus usou para Moisés lá atrás, eu sou. Então, quer dizer, Deus, ele é incriável. Então Maria, ela é a mãe do Filho de Deus, mãe de Jesus. E aí, para a gente finalizar aqui, então, que ela não é mediadora. Isso, a gente, com isso dizendo isso, a gente não tem, né, pastor, objetivo nenhum de ofender crença nenhuma,
de desrespeitar a própria Maria, porque na verdade nós respeitamos a história dela, sabemos do valor reconhecemos dela, plenamente, né? Sabemos da sua história, do seu valor, do seu caráter, da importância que ela teve naquele momento ali para o nascimento do Filho de Deus, né? Mas a gente não pode também, só porque ela foi uma privilegiada, porque ela foi uma agraciada, a gente não vai tirar o mérito daquilo que Jesus fez e depositar, não pode, né, na vida dela. Nós não podemos fazer isso. Tem uma frase que a gente vê ela de vez em quando por aí em alguns carros, né? É uma frase assim de um conceito teológico tão pobre, né? A pessoa coloca assim: tudo por Jesus e nada sem Maria. Porque como que você vai chegar a uma conclusão da questão de salvação envolvendo uma outra pessoa, sendo que quem fez todo o processo do sacrifício, da morte, de ressuscitar, a pregação do evangelho, a pregação do reino foi Jesus. Foi Jesus. Né? Então, ou seja, para nós utilizarmos aqui uma linguagem cinematográfica, né? Maria foi uma coadjuvante. Né? O autor principal, o ator principal foi Jesus. Né? Não se pode negar então esses privilégios, mas ao mesmo tempo não se deve render a ela culto ou adoração. Jesus disse que ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirá. E aí existem outros conceitos, aí a gente não vai nos ater isso aqui, porque aqui também a gente não vai dar tudo de mão beijada, né, pastor Adriano? Só umas pinceladinhas, outros conceitos aí que eu reafirmaria que seria religiosos, né? E não, também, não teológicos, não, né? teológicos. A Bíblia não faz menção nenhuma. E é bom a gente lembrar disso. Só citando aí, ou seja, da ascensão dela ao céu. Mas só que Paulo falou algo interessante, né? Não vai além daquilo que está escrito. Fica com o que está escrito. Qualquer coisa que for querer ir além do que está na Bíblia é mera especulação. E a Bíblia não dá margem para isso aqui. Pois é mera especulação, e se você fizer disso uma doutrina, aí é pecado, não é só especulação. Aí outras questões aí religiosas que envolvem a sua ascensão aos céus, né? Que inclusive Deus, de corpo, alma, que se deu numa época até moderna, né? Papa Pio em 1950. E aí outras que é a intercessão de Maria, ou seja, é a ideia de que se ora a ela para ela é intercessora, né? Favor, enquanto né? a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz, né, essa intercessão, né, por nós, né? Romanos é que diz. E aí por último a suprema autoridade, né, de Maria no sentido aí de que ela é digna de honraria como se desse ao próprio Cristo, né? É isso aí. Né? E aí são conceitos religiosos que dentro do Estado laico de direito nós respeitamos cada um dentro da sua religiosidade, mas biblicamente e teologicamente a gente precisa reafirmar aqui o equívoco, né? Ficamos com o que a Bíblia diz, e mais uma vez ratificamos. A nossa intenção aqui não é bater de testa, não é ferir dogmas religiosos, não é nada disso, né? Nada disso. Nós estamos simplesmente fazendo aqui um comentário. E na paz, né? Na paz, tranquilo. Fomos Pastor, da paz. Obrigado mais uma vez. Amém. Deus abençoe o senhor poderosamente. Amém. Né? E esperamos aí o pessoal na Escola Bíblica Dominical. Fica aí o nosso apelo, né? Aqueles que estão nos assistindo, participe da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical faz bem, nos faz crescer, pois estamos meditando na palavra do Senhor. E fica um abraço aí a todos que têm nos assistido durante as nossas programações. Um abraço. Tá certo. Você de casa, esperamos você aqui no nosso Templo Central, Rua Princesa Isabel, 52, no centro da cidade de Caratinga, Minas Gerais. Tem gente nos acompanhando também pela internet. Divulgue a nossa programação, acesse os nossos portais na internet, conheça mais sobre a Assembleia de Deus de Caratinga e sobre a Escola Bíblica Dominical, aí participando em todas as igrejas aí no Brasil, tá certo? Deus abençoe você de casa, Deus abençoe a sua família poderosamente no nome do Senhor Jesus. Programa Novo Alvorecer.
trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.